atual cidade de Angra dos Reis, estado do Rio de Janeiro, Brasil, era um território dos índios tamoios e foi descoberta pelos navegadores portugueses em 6 de janeiro de 1502, num dia de Reis, motivo pelo qual a Angra foi batizada com o nome deles, mas só foi colonizada a partir do ano de 1556. O número de ilhas e ilhotas de Angra dos Reis é comparável ao número de dias do ano, 365. As principais ilhas são 97, muitas adquiridas por celebridade. Entre elas, destaca-se a Ilha Grande, que forma 2 barras, uma ao norte e outra ao sul. Entre as ilhas mais próximas do continente estão a Ilha Francisca, as Ilhas Botinas e a Ilha do Bonfim, onde está a Igreja do Bonfim. Merecem ainda referências às Ilhas da Jipoia e às Ilhas dos Porcos, Grande e Pequena. No século XIX, depois de 1872, a cidade de Angra dos Reis entrou em decadência após a inauguração de ligações ferroviárias do Vale do Paraíba com os portos de Santos e do Rio de Janeiro. Voltou a ter importância econômica com a chegada, em 1929, de um ramal da RMV, Rede Mineira de Viação, em bitola estreita ou bitola métrica, que a ligou aos estados de Minas Gerais e de Goiás para escoamento da produção agrícola. Em meados do século XX, com a implantação da Siderúrgica Nacional em Volta Redonda, o porto passou a servir para importação de carvão de Santa Catarina e exportação de produtos siderúrgicos. A principal artéria no centro da cidade de Angra dos Reis, onde se concentra a maior parte das atividades econômicas, é a Rua do Comércio. Nela também se encontram monumentos religiosos como as igrejas e convento de Nossa Senhora do Carmo e a igreja de Santa Luzia. E bem próximo, em uma transversal, a igreja matriz de Nossa Senhora da Imaculada Conceição. Um pouco mais adiante, dá acesso à Igreja da Lapa e da Boa Morte, que hoje abriga o Museu de Arte Sacra. Concentra também boa parte do casario e um velho casarão. São inúmeras as praias da Angra dos Reis, onde o mar está tranquilo e tépido na maior parte do tempo. A mais central e tradicional é a Praia do Anil, que fica no bairro do Anil, próxima ao centro. Outra praia bem próxima ao centro é conhecida como Praia da Costeirinha, acessível por uma escarpa. Muitas outras praias estão localizadas nos recortes do seu litoral, onde o mar azul encontra as verdes montanhas e nas suas numerosas ilhas. Angra dos Reis hoje abriga várias instituições de ensino médio e superior, sendo a mais antiga e tradicional delas o Colégio Naval. O Colégio Naval é uma instituição de ensino militar da Marinha do Brasil, que foi fundada no final da década de 1940. É uma escola de nível médio e destina-se a preparar seus alunos para ingressar na Escola Naval de Ensino Superior, que forma oficiais dos principais quadros da Marinha. Situa-se próximo ao centro da cidade, na Enseada Batista das Neves, acessível pela Avenida Marquês de Leão.
conjunto carmelita de Angra dos Reis tem duas igrejas, a de Nossa Senhora do Monte do Carmo e a da Ordem Terceira de Nossa Senhora do Monte do Carmo, unidas por uma torre sineira central comum, e o convento. Os carmelitas chegaram por volta de 1593, mas só começaram a construção de um mosteiro entre os anos de 1613 e 1617. Em 1710, o convento foi bombardeado pelo corsário francês Jean-François Duclerc e a torre sineira foi destruída. O convento foi reconstruído entre os anos de 1722 e 1726, mas a igreja conventual só o foi na segunda metade do século XVIII, enquanto a da Ordem Terceira, fundada por volta de 1620, só foi reconstruída no século XVIII. Ambas as igrejas têm planta retangular de nave única e o estilo do barroco. O convento tem 2 andares com arcadas no pátio interno, sobre as quais há um terraço. Está situado no início da Rua do Comércio, no Lago do Carmo, próximo à Praça General Osório, no centro da cidade. A igreja de Santa Luzia foi construída cerca de 1632, segundo uns por uma confraria de pescadores e segundo outros por uma promessa feita pela família Venerável de Oliveira, que estava entre os primeiros povoadores. Foi a mais antiga construção religiosa da então Vila dos Santos Reis Magos. Serviu de igreja matriz entre os anos de 1632 a 1749, quando foi inaugurada a atual igreja matriz de Nossa Senhora da Imaculada Conceição. No século XVII serviu também aos frades franciscanos, enquanto não construíram seu próprio convento de São Bernardino de Sena, inaugurado em 1659. Tem planta retangular de nave única e o estilo arquitetônico é o barroco. Está cita a Rua do Comércio, no centro da cidade. A Igreja da Lapa e da Boa Morte foi construída por promessa de Baltazar Mendes de Araújo em 1752. Tem planta retangular de nave única e uma única torre sineira à esquerda da fachada frontal em estilo barroco. Em 1992 foi transformada em Museu de Arte Sacra. Situa-se na Rua Doutor Bastos, no centro da cidade. A Capela do Senhor do Bonfim data de cerca de 1780 e foi construída por Manuel Francisco Gomes em uma ilhota que fica no mar em frente ao bairro do Bonfim, a cerca de uns 3 quilômetros do centro da cidade. Tem planta retangular de nave única em estilo popular simples e tem na frente um alpendre com 4 colunas. A frontaria tem um frontão recortado e uma pequena torre sineira. O adro é cercado por uma mureta de alvenaria de pedra, revestida de reboco e pintada. O acesso é feito por barco. Os frades franciscanos chegaram em Angra dos Reis no início do século XVII e construíram uma pequena instalação no sopé, no morro onde se encontra o atual convento, cerca do ano de 1659, a qual foi bombardeada pelo corsário francês Jean-François Duclerc em 1710. Iniciada em 1758, a construção do atual convento
de São Bernardino de Sena foi concluída em 1763. Um século após, em 1859, foi abandonado. Voltou a ser ocupado em 1937 por um orfanato. Tornou a ser usado como convento 9 anos depois. Finalmente, encerradas as suas ocupações, foi adquirido pelo município e hoje é uma dependência da Secretaria de Cultura. O conjunto arquitetônico é formado por uma igreja conventual anexa ao convento e uma igreja da Ordem Terceira de São Francisco, de menor tamanho. A igreja conventual foi restaurada em 1980 e tem uma torre sineira do lado direito da fachada frontal. A igreja da Ordem Terceira foi mantida em bom estado pela confraria religiosa. Ambas as igrejas têm planta retangular de nave única em estilo barroco simples. O convento, que tem 2 andares, encontra-se ainda em ruínas. O conjunto é precedido por um cruzeiro doado pelo rei Dom José I de Portugal, que também doou a pia batismal. O convento se situa no alto do Morro de Santo Antônio e é acessível pela rua São Bernardino de Sena, a partir da rua Coronel Carvalho, no centro da cidade.